Agora a gente vai falar sobre os seus direitos com relação aos planos de saúde. Os beneficiários de plano de saúde, ou individuais ou coletivos, terão agora mais 21 procedimentos acrescidos no seu plano. Dá só uma olhada. Os beneficiários dos planos de saúde terão, a partir de janeiro de 2016, um acréscimo na lista de exames e procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras. A determinação é da ANS, a Agência Nacional de Saúde, e é resultado da revisão periódica realizada pela agência no rol de procedimentos e eventos de saúde. Além disso, a ANS também ampliou o uso de outros procedimentos já ofertados pelos planos. Mas o que realmente vai mudar para os beneficiários com essa medida e quem será beneficiado por ela? É o que vamos ver agora, aqui no nosso Revista da Cidade. Antes de mais nada, não só saber quais são as coberturas, mas também fazer valer nossos direitos, porque nem sempre isso acontece quando o assunto são os planos de saúde, né? A gente está aqui para falar sobre esse assunto com o Dr. Murilo Secchieri, é advogado, professor de Direito do Consumidor do Damásio Educacional e membro da Comissão de Defesa dos Consumidores da UAB São Paulo. Seja bem-vindo à revista, tudo bem? Obrigado, tudo bem e você? Tudo jóia. Vamos elencar aí quais são os principais benefícios que foram incluídos agora nessa nova medida? A lista é relativamente grande, mas existem alguns que são importantes para pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de complicação oftalmológica por conta de diabetes, passam a ter direito ao implante, que até então não era coberto. Existem alguns tratamentos para incontinência urinária, existe atendimento para nutrição, que não existia para gestantes. Houve uma ampliação quanto ao número de sessões anuais de fonoaudiologia, de fonoterapia e de psicoterapia também para os pacientes que dependem disso. Existe a inclusão de uma medicação via oral para quem tem câncer de próstata e também uma medicação que também não estava incluída, mas que é para aliviar os sintomas, as dores decorrentes de quimioterapia. Então existem vários segmentos, várias patologias, vários portadores de várias patologias que vão acabar sendo beneficiados com isso. Né? E isso mostra também a importância da participação das pessoas, né, nesse tipo de coisa, porque foi através de uma consulta pública, de uma consulta popular, né, que se viu a necessidade da inclusão desses novos procedimentos, né? E até o fato de ter sido essa consulta popular, essa participação popular ter sido dado online, é alguma coisa que também demonstra que esse meio de comunicação acaba, de uma certa forma, facilitando e encorajando as pessoas para que deem as suas opiniões e suas contribuições. É verdade, fica até mais fácil, né? É um caminho bem encurtado. Agora, todos os planos de saúde são obrigados a incluir esses novos procedimentos? São. Essa lista, ela acresce a uma lista, outras listas que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já mantém, que é o mínimo obrigatório para qualquer plano de saúde. Então, o básico que todo plano tem que oferecer é exatamente essa lista que a ANS apresenta e que foi agora aumentada, que foi ampliada, mas que não se resume a isso e, pelo contrário, tem uma quantidade enorme de procedimentos que têm que ser cobertos. Como fazer para ter acesso a essa lista? Porque muitas pessoas têm direito a várias situações dentro do plano e muitas vezes não sabem, né? Isso é uma das coisas mais fáceis. No próprio site da ANS, ans.gov.br, existe lá um espaço do consumidor e nesse espaço do consumidor existem as dúvidas frequentes. A primeira dúvida mais frequente é a que aparece na lista, a primeira no topo da lista, é exatamente quais são os procedimentos que o meu plano é obrigado a cobrir. E aí tem essa lista toda, então a consulta é muito simplificada pela internet mesmo. Tá certo. Vamos então às perguntas das pessoas, depois eu tenho outras aqui para a gente continuar complementando. A primeira pessoa que quer fazer a pergunta para você é a Fátima, vamos dar uma olhada. Meu nome é Fátima, gostaria de saber se o aumento na cobertura dos planos de saúde pode levar ao reajuste na mensalidade dos planos. Bom, Fátima, essa é uma questão que se espera que não. Os órgãos de defesa do consumidor gostariam que não houvesse nenhum aumento de custos para os usuários em razão dessas novidades que foram criadas. Mas o fato é que é possível que sim. Planos individuais, planos familiares, tem reajuste anual que é determinado pela ANS, e a ANS usando como um dos critérios o custo, o eventual aumento do custo das operações, como sendo um critério para que esses aumentos sejam fixados. Os planos que são empresariais, que são coletivos, esses são negociados livremente, o reajuste é negociado livremente entre as operadoras e as empresas que fazem essa contratação. E é bem provável que eles acabem transferindo esse custo extra para o valor das mensalidades. Para eles que não vai ficar, infelizmente. Isso é um efeito colateral, infelizmente, indesejável, mas que é possível que aconteça. Mas as pessoas têm que tomar cuidado com o valor desse aumento, com a quantidade desse aumento, para que não seja um aumento abusivo. Exatamente. Caso percebam um aumento abusivo, fazer denúncia
denúncia no PROCON, né? O aumento abusivo existe só nas hipóteses de planos individuais ou familiares, que são 20% apenas dos usuários de plano de saúde que têm esses planos hoje, e a tendência é que haja uma diminuição cada vez maior. Mas os planos, a maior parte deles, com 80% do total, são negociados livremente e não tem controle. E, portanto, não tem limite para esse aumento. Esse reajuste é feito de acordo com as regras de mercado mesmo. Né? Tá exatamente. Certo. Vamos ver a pergunta da Gislaine. Tá ótimo. Meu nome é Cláudia. Como eu faço para saber se um exame ou procedimento é obrigatório e deve ser coberto pelo plano de saúde? Essa você já respondeu, né? Essa, Cláudia, é fácil. É só entrar no site da ANS e verificar nas dúvidas frequentes no campo no ponto que é do portal do consumidor, e é nesse local em que há a lista completa de todos os procedimentos que são cobertos. Agora sim a pergunta da Gislaine. Vamos lá. Olá, eu sou a Gislaine. Eu gostaria de saber quais são os cuidados que se deve ter para contratar um plano de saúde. E aí? Bom, Gislaine, é o seguinte, para contratar um plano de saúde, o primeiro cuidado que você tem que ter é verificar na ANS se esse plano está registrado, se há um número de registro. A ANS contém a lista de todos os planos que estão autorizados a operar. É importante verificar qual é a abrangência territorial, a cobertura que esse plano oferece. É importante verificar se esse plano estipula carências. É importante verificar qual é o tipo de cobertura, se é só ambulatorial, se é hospitalar. É importante, fundamental, que se conheça o contrato. Enfim, os cuidados fundamentais são esses. O mais importante é verificar se na ANS existe algum tipo de procedimento aberto em relação a essa empresa e que possa acarretar o que acabou acontecendo aqui em São Paulo com a Unimed Paulistana. Isso é alguma coisa que a ANS acompanha e que também fica disponível no site. Os consumidores, antes de contratar, é aconselhável que verifiquem e tentem se acautelar em relação a isso. Tá certo. A pergunta da Jeane agora. Oi, meu nome é Jeane. Eu gostaria de saber o que é necessário para fazer a portabilidade do plano de saúde hoje em dia. Eu quero, inclusive, complementar a pergunta dela, já falando em portabilidade, a gente podia já entrar no assunto da Unimed Paulistana e nessa complicação toda que os clientes da Unimed Paulistana estão passando nesse momento. O que pode ser feito? Bom, é o seguinte, portabilidade é um fenômeno relativamente novo no Brasil, desde 2011 que a ANS passou a prever essa possibilidade. A portabilidade é a possibilidade de alguém que tenha um plano de saúde em uma determinada operadora e queira migrar para uma operadora diferente ou para a mesma operadora para um plano diferente, para um produto diferente, mas que queira fazer uso das carências que já foram cumpridas no período anterior do contrato. Isso que é a portabilidade pode ser a comum, aquela que é escolhida pelo próprio consumidor. Existem alguns requisitos, que ele esteja em dia com as prestações, que ele esteja vinculado àquele plano há pelo menos 24 meses, que ele opte pela portabilidade para um plano do mesmo nível ou de valor inferior e que haja uma compatibilidade. Isso existe um programa na ANS, no site também, que prevê ou que verifica essa eventual compatibilidade ou não. No caso da Unimed, exatamente a tentativa foi essa, de que houvesse uma portabilidade diferente, não é comum, é especial, porque não foi opção dos próprios consumidores, foi uma imposição da ANS, porque houve uma alienação compulsória da carteira de clientes da Unimed, e os consumidores estão tendo muitas dificuldades para que essa portabilidade seja feita, mas de qualquer maneira houve uma ampliação do prazo para que isso se verifique. Houve um termo de ajustamento de conduta feito entre a ANS, os integrantes da Unimed, o Ministério Público, o PROCON, e nesse termo de ajustamento de conduta houve uma facilitação nesse procedimento de portabilidade. Também no site, tanto do PROCON, quanto da ANS, quanto do IDEC, essas informações são facilmente identificadas, localizadas, e lá existe uma lista de quais são os documentos que devem ser apresentados, os passos que o consumidor tem que dar para que essa portabilidade ocorra. E quem está tendo a negativa nos atendimentos, nos procedimentos, nas cirurgias, nos exames, e hoje é usuário da Unimed Paulistana? Porque algumas pessoas optaram pela portabilidade, independente de saber para onde ia essa cartela de clientes, já saiu e já se resolveu indo para outro plano de saúde. Mas outras pessoas não, estão tendo os atendimentos negados, não estão conseguindo aí cuidar da sua saúde como deveriam. Adianta reclamar? Para quem que elas vão reclamar nesse momento? Adianta. A reclamação é muito importante, não só por uma questão de estatística, mas é importante porque a ANS, por exemplo, é um órgão regulador e ela toma providências, aplica multas, impõe sanções aos planos que deixam de cumprir as suas obrigações. É importante reclamar no PROCON também, é importante reclamar no Proteste, que é um organismo muito importante aqui em São Paulo, no IDEC, e, eventualmente, a propositura de ação judicial. A ação judicial, muitas vezes, é a via mais rápida, porque é possível obter uma liminar, uma decisão que o juiz conceda rapidamente e que determine a imediata cobertura, o atendimento, a realização de um certo procedimento ou exame. Então, existem vários caminhos pelos quais o consumidor pode vencer essa resistência ao atendimento, e um deles é a via judicial, mas não obrigatoriamente, não necessariamente. Isso tem a ver também com a pergunta da Simone. Vamos dar uma olhada.
Oi, meu nome é Simone. Eu gostaria de saber em quais casos os planos de saúde podem ser multados. Bom, Simone, os planos de saúde podem ser multados basicamente quando houver algum tipo de infração por parte deles dos deveres que são impostos, seja pela lei ou pelos regulamentos que são estabelecidos pela ANS e até mesmo pelos deveres impostos dos contratos. Deixou de cumprir qualquer uma das obrigações que cabe ao plano de saúde, o plano de saúde está sujeito a inúmeras sanções de ordem administrativa e uma delas, uma das mais importantes, é exatamente a imposição de multa, que a lei prevê mínima de 5 mil e até de R$1 milhão, a depender da gravidade da infração, mas as multas são aplicáveis sempre que houver algum descumprimento das obrigações e dos deveres que os planos têm perante os consumidores. Inclusive, o número de reclamações aumentou muito, praticamente dobrou nos últimos 4 anos, reclamações dos usuários com relação às negativas de atendimento dos planos de saúde. Então, a gente pode concluir que virou uma prática meio comum do plano de saúde, em primeiro momento, negar aquele atendimento, aquele exame, uma cirurgia necessária para aquele paciente, para que a pessoa tenha que ir procurar os seus direitos legalmente. Existe alguma outra medida que a ANS pode fazer? Porque as multas, pelo que a gente percebe, elas são passadas, mas muitas vezes não são pagas. Inclusive, agora há pouco tempo, quase foram anistiadas, né? Claro, houve um veto presidencial, ainda bem, uma medida que o Congresso havia aprovado, que anistiaria essas multas, né? E houve um veto presidencial, ainda bem mesmo. Mas o fato é que o ideal seria que essas multas fossem efetivas, que elas fossem executadas, que as operadoras porque acaba não dando nada para a operadora de plano de saúde do mesmo jeito. Mas acaba dando, eventualmente, o que aconteceu com a Unimed Paulistana, quer dizer, acabou perdendo a sua carteira de clientes por conta disso, pela reiteração de descumprimento das suas obrigações. Mas, de qualquer maneira, a multa é um mecanismo ainda importante propositura de ações judiciais, porque os juízes também fixam dano moral todas as vezes em que um cliente tem a cobertura negada indevidamente. Isso gera uma angústia, qualquer um que nem precisa ter passado por isso sabe que isso gera um sofrimento maior até do que a própria doença. Que nunca viu um amigo ou um parente passar por isso, se não isso passou, é motivo de dano moral, e esse dano moral também é alguma coisa que onera o orçamento das operadoras, e isso é alguma coisa, uma arma que também deve ser utilizada. A questão é não desistir, é não acreditar que nada funciona, que nada dá certo, pelo contrário. Existem inúmeros mecanismos, inúmeras entidades que estão muito envolvidas e empenhadas em resolver e solucionar esses problemas, e é importante que os consumidores colaborem comunicando essas falhas, comunicando esses descumprimentos, essas violações dos seus direitos, exatamente para que essa pressão acabe surtindo o efeito desejado. E funciona rápido, porque os juízes realmente dão uma prioridade para esse assunto, né? Não, são casos quase sempre urgentes, então merecem a apreciação de medidas liminares, que são concedidas às vezes na mesma semana, às vezes no mesmo dia em que a ação é proposta. Então, a medida judicial pode ser bastante saudável, sim. Tá certo. Vamos ver a pergunta da Nádia? Tá ótimo. O meu nome é Nádia. Eu gostaria de saber o que o plano de saúde deve cobrir. Basicamente, então, plano básico. Bom, basicamente, Nádia, o plano de saúde tem que cumprir aquela lista mínima obrigatória que a ANS indica e que pode ser consultada no site da ANS, que é bastante extensa, mas é basicamente isso. Alguns defensores dos direitos do consumidor, eles dizem que essa lista, na verdade, é só uma exemplificativa. Os planos de saúde deveriam cobrir tudo, absolutamente tudo que fosse necessário para que você tivesse a sua saúde integralmente preservada. Mas não é bem assim que as coisas se passam. A ANS exige apenas a obrigatoriedade de certos procedimentos, outros podem até ser oferecidos, mas como a título de liberalidade pelas operadoras. Mas o mínimo mesmo é possível que se consulte através do site da ANS. Tá certo. Mais uma pergunta para você, a vez da Graziele. Tá bom. Oi, meu nome é Graziele e eu gostaria de saber, uma pessoa que já tem uma idade acima de 60 anos, com doenças pré-existentes, como que ela faz para adquirir um novo plano de saúde? Ela pode encontrar uma certa dificuldade naquilo. Bom, Graziele, a questão é a seguinte, essa é uma preocupação de fato bastante grande. A lei, por conta disso, prevê que é vedado, é proibido a qualquer plano de saúde negar a admissão de qualquer tipo de cliente por motivo de idade ou por questão de deficiência física ou deficiência intelectual. E, portanto, é um ato ilícito, é proibida a não contratação sob esse pretexto. Portanto, pessoas, não importa a idade, não importa se tem ou não doenças pré-existentes, têm direito à contratação de plano de saúde, e isso é alguma coisa que é inafastável e não pode ser, é um ato abusivo e ilícito se houver negativa dessa contratação. Se houver negativa, então, corra atrás dos seus direitos. Exatamente. Né? Aliás, é o que fica desse nosso bate-papo, né, gente? Afinal de contas, muitos são os problemas que muita gente que está assistindo agora pode estar passando, clientes da Unimed Paulistana, ou você que teve uma negativa do plano de saúde, corra atrás, porque realmente funciona. A gente viu um caso há pouco tempo aqui, né, de uma colega e tudo mais, que deu tudo certo no final, e a gente precisa realmente não deixar passar, não deixar barato, porque é o que eles querem fazer. Não é barato, né? Não é barato mesmo. Quando deveria ser gratuito
E ainda assim não é barato porque a gente acaba sendo obrigado a pagar. A gente acaba ficando na mão dos planos de saúde, porque o gratuito a gente não pode contar, infelizmente, né, doutor? Deixa eu agradecer mais uma vez, então, doutor Murilo Secchieri, que é advogado, professor de Direito do Consumidor do Damásio Educacional e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da UAB São Paulo. Lembrando que qualquer dúvida, reclamação que você tiver, você pode entrar em contato na ligação grátis através da ANS 0800 701 9656. 0800 701 9656. Tem também o site ans.gov.br para consultas, como o doutor já explicou aqui pra gente. Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Obrigado. Até a próxima, viu? Pela oportunidade. Até a próxima. Obrigada, até.